Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica de potência. E na aula de hoje os nossos objetivos são apresentar finalmente os transistores de potência, conhecer as diferenças entre estes e os transistores convencionais e conhecer os vários tipos de transistores de potência. Então vamos lá. Os transistores de potência têm altos valores nominais de tensão e de corrente, né? Ao contrário dos transistores convencionais de sinal. Então eles têm como objetivo principal o controle eficaz de potência. Então a aplicação dos transistores de potência vai ser no controle de potência. Por isso, eles são invariavelmente utilizados como chaves. A gente viu que um transistor, esses transistores de potência, assim como os transistores convencionais, podem ser utilizados como chaves ou como amplificadores, mas aqui os transistores de potência são invariavelmente utilizados como chaves para fazer esse controle de potência. Então, a gente tem algumas características, algumas categorias dos transistores. Então, a gente tem o transistor de junção bipolar, ou TJB, que foram os transistores que nós estudamos lá em eletrônica analógica, mas nós também temos os transistores de efeito de campo, e aí entre eles a gente tem o de junção, que é o JFET, e o de metal óxido semicondutor, que é o MOSFET. Além disso, nós também temos os transistores bipolares de porta isolada, que são os IGBTs, e também o transistor de unijunção, o UJT. Então, para controlar a condução desses transistores, nós necessitamos também de um circuito de acionamento, que nem a gente aprendeu lá em eletrônica analógica, em um circuito de acionamento. Então, aqui a gente também vai necessitar de circuitos de acionamento para controlar quando esses transistores vão conduzir ou não. Então, vamos falar principalmente agora dos TJBs, que são os mais comuns para nós. Então, TJB, transistor de junção bipolar, são semelhantes aos TJBs de baixa potência, têm as mesmas características, porém, suportam níveis de tensão e corrente mais altos. Como eles vão ser utilizados como chave, são polarizados na configuração emissor comum. E o circuito de controle, já que vão ser polarizados na configuração do emissor comum, será conectado entre a base e o emissor, na entrada. Então, a gente tem que considerar também as perdas. Quando a gente fala de potência, altos níveis de tensão e de corrente, as perdas começam a ser consideráveis. Quando a gente tinha níveis menores de tensão e de corrente, as perdas eram insignificantes, mas aqui as perdas passam a ser consideráveis. Então, nós precisamos ver no projeto de circuito de acionamento, no projeto qual transistor a gente vai estar utilizando, colocar essas perdas na equação para utilizar a melhor estratégia na hora que a gente estiver projetando o nosso circuito de potência. Então, o TJB tem perdas na condução, ou quando está ligado, perdas por fuga, ou quando está desligado. Quando ele está desligado não era para passar nenhuma corrente, então não era para ter perda nenhuma, mas existe uma pequena corrente de fuga que passa, então ele tem perda também, E perdas quando ele passa do estado ligado, do estado desligado para o ligado, e também quando ele passa do ligado para o desligado. Essas perdas são chamadas de perdas de chaveamento, certo? As perdas na condução e no desligamento, elas são perdas pequenas ainda, muitas vezes podem ser até desconsideradas, mas as perdas de chaveamento, elas são altas. Então, dependendo da frequência, elas podem se tornar maiores ainda. Então, é necessário
considerar esse tipo de perda no transistor. Esse tipo de transistor, por a gente estar falando de altos níveis de tensão e de corrente, precisamos também considerar protegê-los, né? Uma proteção de sobrecorrente, quando a corrente estiver muito alta, uma proteção de sobretensão. Em geral, essas proteções iniciam-se você escolhendo o transistor que suporte as correntes e as tensões que são previstas no circuito, mas também é possível, como por exemplo uma proteção contra sobretensão, né, colocar um diodo para proteger o transistor, assim como uma proteção de bloqueio de tensão inversa. No diodo, quando tem uma tensão inversa, ele não conduz, ele bloqueia, mas o transistor ele não consegue bloquear, então não deve haver tensão inversa no transistor. O transistor é usado para só bloquear tensões diretas, né? Não é para ter tensão inversa, então é necessário proteger o transistor também, né? Um diodo pode fazer esse tipo de proteção. E além disso, a proteção, né, contra transitórios, assim como a gente viu na aula lá de diodo, que é o circuito Snuber, né? Ele ligado aí em paralelo com o transistor, né, vai nos garantir uma proteção contra os transitórios. Então, valores nominais de um transistor TJB de potência. A gente viu lá, quando a gente estava estudando eletrônica analógica, quando a gente viu os transistores, a gente viu alguns valores, né? Que era o beta, que era o ganho de corrente, a corrente máxima no coletor, a tensão de saturação, VCE, a tensão de saturação, VBE. Então a gente viu alguns valores nominais que eram importantes a gente saber. E aqui no transistor de potência, precisamos também, né, considerar essa tensão de saturação entre o coletor e o emissor, o ganho de corrente, assim como nos outros transistores. Aí vem aqui um valor nominal que a gente não considerava nos transistores comuns, que é a velocidade de chaveamento. Então, para as aplicações onde vamos utilizar os transistores de potência, ela é importante, essa velocidade de chaveamento. A tensão de bloqueio direta, né, o quanto o transistor consegue suportar de tensão quando ele está desligado. Os valores nominais de corrente de coletor, isso aqui a gente tinha lá no transistor comum. Valor máximo permissível de temperatura de junção, isso aqui é outra preocupação, a temperatura, né? E a dissipação de potência, que seria o quanto de potência que esse transistor vai dissipar, né? Dissipação de potência, nesse caso, seriam as perdas, né? A única coisa que deveria dissipar potência em um sistema seria a carga, certo? Porque a carga está transformando a energia elétrica em outra forma de energia, que é a forma de energia que a gente quer utilizar, seja ela luz, seja ela vento, seja ela movimento, seja ela resfriamento, né? A único dispositivo que deveria dissipar potência em todo um circuito seria a carga, mas infelizmente a gente também tem dissipação de potência no meio aí, nos conversores, até na própria fonte tem dissipação de potência. Então aqui passa a ser bem importante essa questão de quanta potência o transistor pode dissipar. E a gente tem a área de operação segura, que a gente tem um gráfico onde mostra a corrente no coletor pela tensão entre o coletor e o emissor. A corrente do coletor deve ser o mais alta possível, enquanto a tensão entre o emissor e o coletor deve ser bem baixa. Mas a gente tem esses limites aqui, como a corrente máxima, a gente tem o limite da tensão de ruptura, né? Ele tem vários limites de tensão de ruptura, dependendo da corrente, essa tensão pode ser maior ou pode ser menor, né? Então essa aqui é a SOA, seria a área de operação segura do transistor, onde todos os parâmetros, todos
os valores de corrente de tensão devem estar dentro dos limites estabelecidos para ele operar de uma forma segura. Então a gente também tem os transistores de efeito de campo, FET, né? E aí a gente vai ver depois o JFET e o MOSFET, né? Mas os transistores de efeito de campo, eles funcionam de forma muito parecida com os transistores de junção bipolar, só que seus terminais têm nomes diferentes, né? Ao invés de base, coletor e emissor, nós temos a fonte, que seria o coletor, o contrário, a fonte, que seria o emissor, o dreno, que seria o coletor, e a porta, que seria a base, né? Mas a gente vai ver também nas figuras em geral, eles vêm com as siglas em inglês, né? Source, Drain, Gate, né? Que é fonte, dreno e porta. E ao contrário dos transistores de junção, o FET ele é controlado por uma tensão na porta. Lá no transistor de junção tinha que ter uma corrente na base. Claro que tinha uma tensão na base também, né? Mas ele era controlado pela corrente. Aqui no FET não, se não tiver corrente, ótimo, que ele dissipa menos potência ainda, né? Ele é controlado apenas com uma tensão na porta. E aí dentro dos FETs nós temos o JFET, né, que é o transistor de efeito de campo de junção. Essa é a simbologia do JFET. Você pode ver aqui que a gente tem duas representações, né, uma com a seta entrando e outra com a seta saindo. Seria o equivalente ao PNP e NPN lá dos nossos transistores de junção. A gente tem também o MOSFET, certo? O MOSFET ele tem uma altíssima impedância de entrada. Isso a gente está comparando com os transistores de junção, mas mesmo assim ele tem uma altíssima impedância de entrada. Essa impedância de entrada alta faz com que a corrente na porta seja praticamente nula, né? O que vai dissipar menos potência ainda, né? A fabricação dos MOSFETs é bastante simples, eles têm um alto desempenho. Esse alto desempenho seria justamente essa alta impedância aliada ao baixo ruído. Tem um tamanho reduzido, o que faz com que eles sejam ótimos para serem colocados em circuitos integrados. Então o MOSFET representou um grande avanço tecnológico, né? Por causa dessas suas características. Essa aqui é a simbologia do MOSFET, né? A gente tem aí a porta, o dreno e a fonte, né? Também representados, certo? E além do MOSFET nós temos ainda os IGBTs, que eles são transistores que unem as características dos transistores de junção bipolar com as características dos transistores de efeito de campo. Então, no caso, ele seria um transistor bipolar de porta isolada, né? Ou IGBT. Então, eles apresentam uma baixa queda de tensão no estado ligado, assim como os TJBs, excelentes características de chaveamento, como os MOSFET, e alta impedância de entrada, assim como os MOSFETs. E eles estão substituindo os MOSFETs em aplicações de alta tensão. Infelizmente eles têm algumas desvantagens, né? Ele não tem proteções internas, né? Então o bloqueio de tensões inversas dele é muito ruim, né? A tensão inversa máxima que ele pode suportar é de menos de 10 volts. Então ele precisa daqueles circuitos de proteção que a gente falou lá para os TJBs. Então, resumindo aqui, nós aprendemos as diferenças entre os TJBs de potência e os TJBs convencionais. Conhecemos os transistores de efeito de campo, o JFET e o MOSFET, e também os IGBTs. Ok? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado. Deus abençoe você. Até a próxima aula. Tchau, tchau.